Olá, pessoal. Desculpe um pouquinho a demora que eu estava terminando uma outra live, mas já cheguei. Já sei que o Lúcio está aqui, vou só esperar ele entrar, dar um oi que eu já chamo o Lúcio para participar com a gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pela presença, pela participação. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que seria o desdobramento em relação ao processo de emagrecimento e cirurgia bariátrica. Então eu combinei com o Lúcio da gente trabalhar de duas maneiras, na verdade, né? A gente abordar a questão do emagrecimento sobre a ótica do tratamento medicamentoso no pré-operatório, que às vezes é necessário, né? Tem pacientes que já vêm do tratamento convencional, mas mesmo assim é preciso que a gente ainda tenha um emagrecimento prévio, é isso que a gente vai falar, e também do emagrecimento que seria necessário, né, pós-cirúrgico, obviamente que já acontece, mas muitas das vezes a gente tem a recidiva de peso. Então, como que a gente pode trabalhar também a recidiva de peso? Então, é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer. Já vou começar com o Lúcio, mesmo que a gente comece com poucas pessoas, na verdade, e aí vamos começar, para a gente não perder muito tempo, até porque o Lúcio é uma pessoa incrível e eu tô doida para fazer essa live com ele. Vou esperar ele entrar. Deixa ele chegar, porque a gente já vai conversando, né? Bom, em primeiro lugar, também deixa eu falar uma coisa importante. Hoje, na verdade, quem ia conduzir E... essa live era a Fernanda, mas eu roubei o lugar da Fernanda. Eu adorei roubar o lugar da Fernanda. A Fernanda, na verdade, é uma querida, porque eu adoro o Lúcio, então tô feliz da vida que eu vou fazer a live com o Ah, Lúcio. Eu eu bem tô também. aqui hoje, não era nem pra eu estar aqui hoje, né, Lúcio? Eu Então tô tá muito sendo feliz que ótimo. você tá aqui, né? Infelizmente, a Fernanda teve um problema pessoal, né? E ela não pôde, ela avisou, ela tentou ao máximo estar aqui, mas não Aham, conseguiu. Mas tá tudo aham. bem, que vamos eu e Lúcio, vai dar tudo certo, maravilhoso, né, É Lúcio? Porque nós somos ótimo, muito bom, animados. muito bom. Isso mesmo, Então, muito bom falar Lúcio, um contigo. prazer ter Você tem você uma aqui. experiência tão. Você é um amigo, é um parceiro, tá sempre com a gente, né? E um profissional super competente. Eu acho que é importante a gente agregar os profissionais todos de saúde nessas discussões, né? Você é um endócrino e os pacientes precisam saber da questão dos tratamentos que estão envolvidos na cirurgia, das possibilidades, principalmente com relação ao medicamento, né, Lúcio? Porque quantas das vezes a gente não escuta, imagina vocês, a gente escuta, mas você em consultório deve escutar coisas assim absurdas lá. Já estão aí, Lúcio, é um Absurdas. querido, todo mundo gosta de Lúcio. E assim, na verdade, eu imagino a gente como nutricionista escuta, eu imagino vocês, o que vocês não escutam de pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer, né? E às vezes utilizaram-se de fórmulas e medicamentos. Quando a gente fala medicamento, pessoal, é porque assim, a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? Lúcio sabe disso, eu também, a gente aqui Uhum. não está fazendo críticas a ninguém, absolutamente. Mas é que a gente, quando trabalha com obesidade, existem medicamentos que podem ser prescritos por terem eficácia comprovada no processo de emagrecimento e outros que nem tanto. Então, quando o Uhum. profissional já sabe disso e a obesidade gera essa expectativa e ansiedade em relação à perda de peso, quando a gente não consegue atingir esse objetivo, é muito frustrante para os dois lados, né, Lúcio? Tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, a gente se cerca das estratégias que são possíveis para promover o emagrecimento. Então, assim, o que eu pensei da gente discutir hoje? Aquele tratamento convencional que pode ser feito com o que o Lúcio vai abordar, que tem de mais moderno e eficiente, que possa ser prescrito no pré. Muitas das vezes não dá certo, indicou a cirurgia. Beleza, operou, emagreceu, aí entrou na recidiva de peso. Entrou num processo de recidiva de peso. Aí o que a gente tem também de arsenal que a gente pode Uhum. utilizar? Ah, é obrigatório ter recidiva de peso? Claro que não, pessoal. Ninguém opera para reengordar. No entanto, né, Lúcio, a recidiva de peso, que é o reganho, como as pessoas falam, é algo que acontece na cirurgia. Invariavelmente, a gente tem aí uma prevalência alta, mais até do que a gente gostaria, né? Infelizmente, mas é uma realidade. Então, por que a gente quis trazer essa discussão hoje? Para vocês não buscarem fórmulas milagrosas, né, Lúcio? Coisas que não têm eficácia comprovada. Aí entra no Sim. Instagram, tem Uhum. aquela coisa, emagreça 10 quilos em 2 semanas.
Como até eu quero. Se vocês conseguirem, me diga, porque eu tô atrás disso, né, Lúcio? Todo mundo quer. Eu Eu brinco também. sempre. Perder peso, ficar novo para sempre, todo mundo quer, é óbvio. Comer e não engordar, gente, é o sonho da humanidade, né? Você poder comer de Isso. tudo sem ter culpa. Você nunca envelhecer, não é isso? A fórmula da juventude eterna. Mas, infelizmente, não é assim que É. funciona. Uhum, Então, qual é a tua visão, Lúcio, do uhum. que você escuta, do que você vê e do que você propõe para pacientes que estejam em processo, às vezes, de emagrecimento anterior à cirurgia, por exemplo? Aquela pessoa que não vai operar, Aham. ela quer emagrecer. Uhum. Então, Andréia, muito obrigado pelo convite de conversar com você esse assunto que é tão importante, né? E tão prevalente. Você sabe colocar a imagem, você sabe colocar o título na live? Deixa eu botar Acho que aqui. tem jeito de fixar, né? Tem jeito de fixar. Deixa eu ver Então, aqui. assim, Deixa eu botar aqui, muito porque eu obrigado troquei o para. celular. Então, vou tentar botar aqui. Então, muito Deixa eu ver se eu obrigado para boto. conversar sobre esse assunto que é tão importante, que a gente estuda sempre, né? Então, a obesidade é uma doença que a gente sabe que 20%, aproximadamente 20% da população brasileira é acometida e é uma doença que é muito pouco tratada. Menos de 5% dos pacientes fazem uso do tratamento medicamentoso para a obesidade, de acordo com alguns estudos. E como você mesmo disse, é, é um, é um campo muito cheio para ter pessoas vendendo promessas milagrosas, né? Porque eu acho que é direito de todo mundo querer ficar jovem, querer ficar bonito, querer ficar magro. E aí a gente esbarra em tratamentos que não são muito aprovados, que não são aprovados para o tratamento da obesidade. E questão assim, se você pegar isso mesmo. Se você pegar os pacientes com obesidade, a gente vê que menos de 5% fazem tratamento medicamentoso da doença, né? Porque é muito difícil até os pacientes se conscientizarem que a obesidade é uma doença. É uma doença. E por que que isso é difícil? Porque a obesidade é uma doença que é estigmatizada, é estigmatizada. Existe falta de preparo, até mesmo da equipe médica, dos profissionais de saúde, para encarar esse problema, esse problema. Então, isso é uma coisa que a endocrinologia tem nos últimos anos insistido muito em conscientizar e formar novos profissionais com essa visão mais séria dessa doença, uma coisa que ajudou Uma coisa muito que chama a estigmatizar. atenção, só uma coisa que eu ia te falar que me lembrou agora, falando do que você está dizendo aí, a questão do que a gente vem discutindo da gordofobia também, né? Que é algo que as pessoas às vezes Isso, estigmatizam demais, até profissionais de saúde, né, Lúcio? Não isso é é muito só o comum. outro Profissionais de saúde, que isso. tem esse Isso é muito estigma. comum. Uhum. E às E vezes assim, o aquela questão que a que. gente discute hoje do que é o peso ideal, né? Na verdade. O que é Uhum. o peso ideal? O que Uhum. você considera como ideal? Eu estava falando sempre que às vezes os pacientes chegam com aquele. Já com um objetivo, né, Lúcia? Eles olham as tabelas, usam o IMC, eu tenho metro e Uhum. tanto, eu tenho que pesar tanto. Isso não é uma realidade, porque a gente analisa a composição corporal, a gente verifica o percentual de gordura, de massa magra, para que a gente possa propor um peso que seja factível, que seja Uhum. alcançável e que traga para você o benefício que você quer, né? Uhum. O IMC ele não pode ser usado como padrão para todo Parâmetro, né? mundo, porque o IMC Uhum. não dá para a gente comparar um jovem de um idoso, um homem de uma mulher, um africano de um japonês, né? Então, Exatamente. assim, o IMC só vê dois valores, só vê dois parâmetros, que é o peso e a altura. E aí o IMC não avalia a composição corporal do paciente. A gente precisa avaliar as comorbidades, a idade, a presença ou não de
comorbidades, né? A gente precisa de avaliar também o paciente. Porque assim, a gente sabe na endócrino que perdas de 5% do peso, elas já melhoram alguns parâmetros, por exemplo, de resistência insulínica. Se o paciente perde de 5 a 10% do peso, o que não é deixar o paciente magro, né, André? O paciente perde 5% do peso, às vezes ele acha que aquilo não é o ideal, mas a gente sabe, se o paciente perde de 5 a 10% do peso, às vezes ele melhora da apneia, isso já melhora muito a qualidade de vida dele, diminui a chance dele ter um infarto, diminui a chance dele ter um derrame, até doenças mais que todo mundo tem medo, como câncer, osteoporose, tudo a obesidade tá envolvida como uma das causas. Então, o objetivo do tratamento da obesidade, o objetivo do tratamento medicamentoso é melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir o risco de progressão das comorbidades. Isso é o grande parâmetro. Se você pega um paciente com IMC acima de 4, né, algumas classificações têm IMC acima de 5, se o paciente perde mais de 16% do peso, ele aumenta até a expectativa de vida. Então, o tratamento medicamentoso, ele não é para ser visto como um demérito, muito menos a cirurgia bariátrica, não é nenhum demérito o paciente fazer qualquer um tipo desse tratamento. Eu vi até uma enquete, fiz uma enquete, 2 perguntas no Instagram ontem, Eu vi que você colocou. se as pessoas consideravam obesidade uma doença. E aí 90% responderam que obesidade era uma doença. E aí, se obesidade é uma doença, como ela deve ser tratada? Com remédio ou com atividade física e dieta? Aí 70% colocou que o paciente tem que fazer só atividade física e dieta. E aí entra a visão que a gente fala muito, que a sociedade como um todo vê obesidade com muito estigma, tá? Vê obesidade com muito estigma. Vê a questão como meramente um tratamento estético, o que não é. Vê isso como uma escolha de vida, o que não é uma escolha de vida. A gente sabe que a obesidade tem N fatores hereditários, associado a algumas medicações que o paciente precisa de fazer uso. Então, assim, é um mecanismo muito complexo que gerencia da obesidade. E aí tem essa polêmica também, né, Andréia, dos pacientes que só no verão fazem uso de medicamentos para emagrecer, fórmula, e isso deturpou muito a visão do tratamento medicamentoso da obesidade. Né? Essa visão estética, acho que você está me ouvindo? Então, Hoje, alguns profissionais que pregam muito essa coisa do emagrecimento a qualquer preço. E teve uma pessoa que perguntou, podemos dizer que existe um melhor tratamento para emagrecer, para obesidade? Não. É aquele que você consegue trazer para o paciente a melhor resposta possível, como o Lúcio falou, quer seja na diminuição da morbidade, das doenças que estão associadas, quer seja em buscar um peso que seja um peso mais adequado à necessidade do paciente, né? Uhum.
Você tá me vendo bem? Tá Travou me um ouvindo bem? pouquinho, Tá? É, André. pois é, isso que eu tô vendo. Eu não sei Deu se uma sou meu ou se é o travada. seu. Agora Aham, melhorou. aham. O meu Melhorou deu uma agora? travada. O seu melhorou Melhorou, agora? Agora melhorou. tá Eu melhor. tirei. Melhorou. Uhum, É, botou no uhum, 4G, não uhum. tem jeito. A gente hoje tá assim, né, Lúcio? Nem que a Isso, gente. tem que ser. Qual é a estratégia que você acha legal para um paciente assim, que ele está acima do peso, aí ele vai operar, mas aí tem que ter uma proposta de emagrecimento no pré. Vamos supor que ele tem um IMC muito alto e o cirurgião diga a ele assim, olha, num período X de tempo tem que perder de 7 a 8 quilos para poder operar. Ele ainda não operou, tá, pessoal? Porque geralmente quem tem um peso limítrofe, a gente consegue promover uma perda de peso com as estratégias nutricionais, às vezes nem Ótimo. sempre atividade física, porque a obesidade tem as limitações que são inerentes ao processo, né, de ajuste de peso. Então, qual é a estratégia que você usa quando, assim, é preciso emagrecer antes da cirurgia e você tem um tempo mais curto? Aquela ansiedade do paciente, porque ele depende do plano, ele depende da autorização. Vamos partir para esse lado, né? Nos hospitais públicos, pessoal, às vezes a gente tem mais tempo para preparar, né? Porque você tem todo aquele time, o paciente tem que participar de Uhum. tudo. Mas vamos supor que você esteja já pronto, você achou que você ia operar e você chegou, o cirurgião falou, não, você tem que perder X quilos para você operar, você não está conseguindo. E aí, o que você sugere nesses casos, assim, de estratégia para perda de peso? Tá. Falhou um pouquinho o que você estava falando. Eu acho que É para mim fica estratégias para melhor. perda de peso. Ah, tá. Aham. Antes, assim, ele Não. vai operar, mas ele não Uhum. conseguiu. O cirurgião determinou que ele tem que perder, sei lá, 7 a 10 quilos antes da cirurgia. Ele está com IMC muito alto e ele precisa emagrecer. Porque, assim, pessoal, essa Uhum. coisa que a gente fala do precisa emagrecer, porque tem muito paciente que acha que vai operar e faz o sentido contrário. E que não quer, na verdade. Não é que não queira emagrecer, às vezes até por uma questão de ansiedade ele começa a ingerir além. Eu já tive pacientes que engordaram mais de 20 quilos num período muito curto de tempo. Eu estava no É, preparo. E a gente teve que andar para sim. trás para perder peso. Esse emagrecimento no pré, ele acontece para você diminuir fator de risco durante a Uhum. cirurgia. Não é para você ter, não tem nem tanta no pós, mas na verdade ele contribui. Mas a gente, quando pensa nisso, o cirurgião principalmente, é porque quanto maior o seu mais da cirurgia, você aumenta a gordura intrahepática, você aumenta a sua circunferência abdominal, você dificulta o seu procedimento cirúrgico. Então, eu sempre falo assim, Lúcio, a cirurgia começa antes de você operar. Você pensou em Sim, operar, você deu o exatamente. É um start, processo crônico. não tem como você falar assim, eu vou fazer minhas despedidas, porque não está nada. Você está se preparando para um procedimento de grande Aham. porte e que a gente precisa dessa parceria. Depois tem uma pergunta interessante que eu vou te passar para a gente responder. Aí vamos Isso. supor, esse Tá, paciente tá tem um jóia. IMC muito alto, entre 45 e 50, vamos dar um exemplo. E aí o cirurgião falou, Uhum. olha, André e Lúcio, vocês têm a missão de promover uma perda de peso no prédio até 10 quilos. Aí a gente está no limbo, né, amigo? Porque às vezes é um período Isso. curto, claro que a gente Ah, não é rápido, mas a gente precisa operar, porque senão às vezes não tem condições cirúrgicas, é risco para a cirurgia. uhum. Aí qual é a estratégia que você assim, gosta de associar? Nós temos que ver, Andréia, é, individualizar primeiro o paciente e, de acordo com as características do paciente e do risco, a gente tenta, primeiro, as medicações que são aprovadas para o tratamento da obesidade, que são as Uhum, medicações que a gente chama on-label, as medicações que no uhum, Brasil elas têm indicação em bula para o tratamento da obesidade. Hoje nós temos 3 medicações que são consideradas on-label no Brasil e comercializada nas farmácias, que é o Orlistat, a uhum, Sibutramina e o Saxenda.
o Uhum. Orlistat, a sibutramina e o Saxenda. Existia, até poucos meses, uma medicação que chamava fentermina. E aí, essa medicação saiu do mercado por, por uma associação com câncer, com neoplasias. Tá? A gente sabe que toda medicação tem um efeito colateral. Até uma dipirona pode ter um efeito colateral. A gente questiona realmente se a medicação foi tirada do mercado corretamente, ou se até mesmo as pessoas que regulam as medicações têm preconceito com o tratamento da obesidade. Que a gente que lida com medicação todo dia, a gente tem que manejar os efeitos da medicação e os efeitos colaterais. Então a gente teria que saber indicar bem essa medicação que saiu, que é a lorcaserina, tá? Então assim, Sim, mas hoje a gente tem disponível 3 medicações que a gente chama on-label, que são as medicações que têm indicação em bula. Mas, se, de acordo com alguma comorbidade do paciente, se o paciente não tolera os efeitos colaterais dessas 3 medicações, a gente pode fazer uso das medicações off-label, sim. que são medicações que em bula não são aprovadas primeiramente para o tratamento da obesidade, mas que podem ser prescritas para o tratamento da obesidade por profissionais que saibam manejar esses efeitos colaterais. E aí a gente amplia o leque, tá? A gente pode usar a bupropiona, o Que é o BUP, topiramato, né? a Uhum. BUP, que é muito comum, o Muito comum. topiramato, que é o Ele está amato, falando, que é Luciana. Tem uma paciente, quais seriam? Ele está falando. tá. É a BUP, o topiramato, que é um anticonvulsivante. Tem também a fluoxetina, tá? Que a gente pode usar para o tratamento. Essas medicações são as que a gente mais usa no tratamento off-label. A gente pode também associar medicações on-label com medicações off-label de acordo com o quadro Perfil, né? clínico A do paciente, necessidade. de acordo com o perfil. Eu tenho muita paciente, Andréia, que tem, por exemplo, queixa de enxaqueca, que aí e aí ela também tem obesidade, ela tem o diagnóstico de obesidade. E aí o topiramato, além de ser usado para o tratamento de convulsões, ele pode ser usado como prevenção de enxaquecas. E aí a É, gente usa o sim. topiramato e aí a gente mata 2 coelhos com uma medicação E só. o escitalopram, que a Luciana está perguntando aqui? O escitalopram está muito É, na parte mais comportamental, de ansiedade, comportamento, né? isso. Aí, assim, a gente pode ver que também existem outras doenças que, Sim. que são associadas e que talvez não estejam no diagnóstico da obesidade, tá? Então, por Porque ele está exemplo, focando para a obesidade por si, sem tirar, né, as outras. Aí ele vai discutir ansiedade, não, compulsão, que são uhum. outros que vão ali no paralelo, né? Isso, e assim, a obesidade é muito associado com doenças Sim, psiquiátricas. Então, assim, o paciente a gente precisa saber se ele está bem controlado a parte psiquiátrica, né? Então, às vezes o paciente precisa de usar fluoxetina, não com dose fluoxetina. para emagrecer, mas com dose para o tratamento da depressão. O escitalopram não para o tratamento da obesidade, mas para o tratamento da depressão, tá? Então, essas medicações Associações, né? o paciente deve ser visto como um todo, não visto o paciente para emagrecer, né? A gente tem que ver a obesidade, que é uma doença complexa, que está associado com muitas outras doenças, às vezes a depressão, que precisa de usar esse talopram. E também tem nos Estados Unidos muitas drogas que já são utilizadas
já são utilizadas para o tratamento da obesidade que ainda não chegaram no Brasil. No Brasil, é Que ainda não verdade. chegaram no Brasil. E assim, a gente espera muito que essas medicações elas sejam aprovadas. Talvez agora com a pandemia isso está dificultando as prioridades do Ministério da Saúde na aprovação dessas medicações, mas a gente pode fazer combinações parecidas com as medicações que são usadas nos Estados Unidos. Por exemplo, a combinação de sibutramina com topiramato, né? Lá nos Estados Unidos existe uma medicação que chama fentermina, que aqui a gente ainda não tem, mas é uma medicação que parece muito com uma Promissora, né? sibutramina, é uma medicação bem promissora. Essa questão da combinação, ele já falou assim, desse citalopram com topiramato, depende muito, acho que do paciente, né, Lúcio? Da resposta individual. Isso é. Então, para uma avaliação, Luciana, tem que ter uma avaliação, às vezes, do endócrino, do psiquiatra, para ver a melhor combinação. Porque, às vezes, o próprio endócrino pede um suporte aí da equipe de psiquiatria, né, dos especialistas, para poder ver a melhor associação. Porque todos esses remédios têm muitos efeitos colaterais, principalmente os para ansiedade, às vezes para compulsão, quando realmente tem associado a obesidade sempre, né? Tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu achei interessante, se é possível tomar remédio, não fazer atividade física e emagrecer. Na verdade, pessoal, assim, o que promove, o medicamento pode estar paralelo ali ao processo de emagrecimento. Ele pode ser necessário ou não como adjuvante, vai depender da resposta individual. O que a gente sabe que faz efeito no emagrecimento é restrição calórica. Ponto. Isso é que vai dar o resultado do emagrecimento. A estratégia que você vai usar, tem gente que vai usar dieta cetogênica, tem gente que vai usar low carb, jejum intermitente. Não estou falando de paciente operado não, tá? A gente está falando de obesidade pré. Eu estou acima do peso, vou operar, preciso emagrecer. Você tem uma série de estratégias que a gente pode associar com medicamento ou não. Então é importante a gente entender que a atividade física não é só para emagrecimento. É muito mais para a parte de condicionamento físico, melhora cardiorrespiratória, fortalecimento muscular. No processo de emagrecimento, você tem muita perda de massa magra, né? Quando você emagrece, você não perde só tecido adiposo, você perde muita gordura. Isso altera a tua taxa metabólica. Então, a atividade física ela não tem só a função de ajudar ou auxiliar no emagrecimento, mas ela tem todo outro desdobramento que o paciente com excesso de peso ou obesidade mais grave precisa, como todos nós precisamos, na verdade, né? A gente passa, né, Lúcio, por etapas da vida em que a gente precisa. Sim, é. Então, você tem o período mais jovem nas meninas, às vezes quando tem aquela explosão hormonal, às vezes tem ganho de peso, as mulheres na menopausa, depois vai chegando a idade, o idoso perde muita massa magra, vocês veem que tem idosos que chegam num ponto que não conseguem mais andar, e a atividade física vem como fortalecimento muscular para auxiliar nesse processo. Você pode fazer ou não, só que tudo que a gente faz na vida são escolhas. Cada escolha é isso. Então você pode não fazer. Mas, na verdade, eu tenho muitos pacientes operados que não fazem atividade física. Acreditaram na cirurgia, o seu emagrecimento. O que a gente vê a médio e longo prazo é que os pacientes que se utilizam da cirurgia, com um planejamento alimentar, com um bom planejamento e com atividade física, são aqueles que melhor conseguem manter o peso, manutenção do peso eliminado a médio e longo prazo. E isso é muito interessante, Lúcio, tem aquele esquema 80-20, os pacientes, não sei se já viram, em que você tem lá um VET que você tem que ter estimado. Então, você tem 80% que você mantém a sua alimentação ali dentro do que é o planejamento e 20% que, eventualmente, você pode não fazer dentro do planejamento. Isso pode ser aceitável desde que você mantenha aquela taxa metabólica estimada. O que, às vezes, dá errado é que as pessoas têm um valor para consumo, né, para que você tenha esse consumo médio de calorias e você acaba, às vezes, consumindo aquilo e além. Então, para eu poder, digamos assim, outros alimentos, eu tenho que planejar isso dentro do meu contexto alimentar como um todo, para que não haja um exagero, principalmente se eu estou mais sedentário. A caminhada ajuda em tudo, Luciana, ajuda na parte cardiorrespiratória, pode ajudar um pouco na questão de fortalecimento, mas aí para fortalecimento, o que é bom é musculação, são treinamentos de forças, às vezes é um bom circuito funcional.
E aí você ter um profissional, um educador físico te direcionando, vai te ajudar. Por exemplo, agora na pandemia eu retornei, fiquei um tempo sem fazer nada, não me adaptei, Lúcia, em fazer atividade física em casa. Tem gente que se adapta, eu não consegui. Eu voltei a fazer atividade ao ar livre com o personal. E aí, pessoal, para quem às vezes tem essa dificuldade maior de fazer na academia, ou tem a dificuldade, o treino funcional ajuda muito, né, Lúcio? Com um profissional te direcionando, porque às vezes você está mais disposto para uma coisa num dia, você está menos disposto. São vários... Teve um dia que várias, né, programações que eles podem fazer. Outro dia, hoje eu fiz lá, eu fiz TRX, mas tem dias que eu não quero fazer força, tem dias que eu quero pedalar. Então eu falo, hoje eu não estou afim de fazer nada de força. Então ele muda no meio do treino. Se eu tenho uma dificuldade com o exercício, automaticamente ele troca, ele motiva, né? Porque o professor ficando junto com você te motiva. E outra coisa, pessoal, você pode não querer fazer uma atividade física direcionada com um profissional. Você pode ver uma atividade em grupo que você gosta de fazer. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de nadar, tem gente que faz pilates e caminhada. Então eu acho que a atividade física, cada um tem que encontrar o seu time. Mas eu não gosto de absolutamente nada. A gente tem que ver algo que a gente consiga minimamente produzir na nossa rotina, que seja meia hora ou 40 minutos, para que você melhore a sua parte, como a gente falou, né, cardiorrespiratória e de fortalecimento. Porque nada substitui a atividade física. Não tem um medicamento que possa ser capaz de... Igual você falou aí, que cada pessoa tem uma atividade física que ela sente mais prazer, que tem mais vontade. Então, assim, individualizou uma atividade física para um paciente. Então, a gente tenta na consulta também individualizar uma medicação de acordo com aquele paciente. Eu deixo muito claro para os pacientes que a medicação não emagrece. Se pensar só em medicação para emagrecer, o resultado é mínimo. Muito pequeno. Então, a gente fala com os pacientes, assim, eu gosto de falar que a medicação aumenta o número de pacientes respondedores às mudanças de estilo de vida, né? Então, assim, o paciente, para a medicação fazer efeito, é bom ele mudar primeiro o estilo de vida, tentar melhorar, e aí depois de tentar melhorar, a medicação vai aumentar a chance dele perder peso. Vai aumentar é o que a a chance gente dele fala. perder peso. Tá vendo, pessoal? É por isso que a gente fez essa discussão, para vocês entenderem assim, a cirurgia não é a primeira opção também. Tem muita gente que busca na cirurgia a primeira opção. Não é, nunca foi, nunca será. A primeira opção é o tratamento clínico, convencional, que você vai utilizar-se da nutrição, de um bom acompanhamento com endócrino, se tiver necessidade com transtornos de comportamento, com um especialista que possa te ajudar, ou na parte psiquiátrica ou psicológica, às vezes não precisa de medicação, você pode ter um psicólogo que te acompanhe. É um conjunto. Se eu não conseguir com tudo isso atingir um objetivo, a cirurgia surge como uma outra opção terapêutica. É mais uma opção. Lúcio, pode ser que daqui a alguns anos descubra-se um medicamento tão bom quanto o efeito que a cirurgia promove, não é isso? E as pessoas não vão precisar operar, gente, porque a medicina é isso. A medicina está sempre em evolução. O endocrinologista também, que acompanha os pacientes, eles não indicam a cirurgia como primeira opção. Muitos cirurgiões, né, Lúcio, recebem os pacientes para operar, a maioria com indicação médica. E muitos de endócrino. Por quê? Chega num ponto que até com o endócrino ele vê, bom, já abri mão de um arsenal e não está funcionando. E tudo que a gente fala, como a Lohane falou aqui, tudo gira em torno do nosso... Eu estava falando outro dia sobre isso, da consciência que a gente tem que adquirir e a nossa capacidade de mudança, né? Saiu um artigo que até o Jordelli, se acompanha ele, Dr. Giorelli, que tem uma plataforma. Ele falou sobre esse artigo, até eu tinha um outro consenso também falando sobre isso, Lúcia, que é a visão que o paciente tem do seu processo de emagrecimento. Na verdade, ele vinha falando da importância do profissional de saúde conscientizar o paciente da importância da mudança para que ele faça a mudança. Porque quando a gente atende um paciente, a maioria das vezes ele já sabe. Tem alguns que a gente não percebem, mas a grande maioria já sabe o que leva ou não à obesidade. Olha, eu sou mais sedentária, eu belisco o tempo inteiro, enfim, eu prefiro doce. A maioria sabe. Pode haver uma negação na hora de falar isso, mas a maioria sabe.
Então, se eu prescrevo uma dieta e o Lúcio faz uma prescrição medicamentosa adjuvante ao tratamento, mas se o paciente não executar aquilo, pessoal, não vai adiantar nada. Ele precisa se convencer de que ele precisa fazer aquilo. Não é só por uma questão de força de vontade, não. A gente não está falando de foco, força e fé, não, pelo amor de Deus. Porque a obesidade é muito mais complexa do que isso. Mas se a gente utilizar todas as ferramentas e ele conseguir colocar isso em prática, a gente tem uma chance. Também não estamos falando aqui de peso ideal, de ter aquele peso ou aquele biotipo, absolutamente. Eu tenho pacientes que operam e que muitas das vezes têm como objetivo apenas eliminação de comorbidades e ficam muito bem, obrigado, né? Estão muito satisfeitos, obrigado. E nem pensam muito no peso, desde que também ele esteja livre desse processo de comorbidade e que ele se sinta confortável num peso que não gere doença, ok. A gente não vai ficar incentivando a ter um determinado peso. É que com a cirurgia, quando a gente trabalha, a gente realmente traça alguns objetivos, até porque a gente sabe que às vezes a longo prazo há uma tendência a reganho. Então a gente procura ver um peso que o paciente já se coloque, para ele tentar ter aquele limite, ele olha, nem muito para cá, nem muito para lá, você tem que ficar mais ou menos aqui, para que a gente consiga equilibrar os resultados. E eu acabei de fazer agora uma discussão exatamente sobre isso. A gente não pode acreditar só no médico, no Lúcio, ou só na cirurgia, os resultados que a gente quer. Isso em parte depende da gente, do nosso histórico. É lógico que também Fernando, se estivesse aqui hoje, também falaria, né, um pouco. Tem as questões que são inerentes ao gene, né? Há questões que às vezes realmente que pesam menos um pouco, vamos botar assim, mas que têm uma relevância significativa, mas que são passíveis da gente conseguir minorar, modificar e atingir esses resultados. Então eu sempre falo, eu operei, eu não vou operar, porque teve gente que operou e ganhou peso. A recidiva de peso, pessoal, que é o reganho, ela acontece em qualquer tratamento. Até na bariátrica. Isso, exatamente. É isso que eu ia falar agora. Independente do tratamento que o paciente fizer, a gente sabe que o organismo vai fazer de tudo para recuperar aquele peso perdido. Independente se for com dieta e atividade física, com medicação, com cirurgia bariátrica. Então a gente acha que a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem, muitas vezes, para o tratamento desse paciente. É legal também, eu já vi, gosto bem de esporte, de atividade física, e na primeira fase da perda de peso, a restrição calórica é o que mais importa, né, André? Exatamente. A restrição calórica é o que mais importa. E aí a medicação está aí para ajudar o paciente, seja por controle de saciedade, né, seja por redução da absorção de gordura através dos alimentos, seja por ação no sistema nervoso central, igual o Saxenda faz. Então, a medicação, ela vai ajudar o paciente a fazer a restrição calórica. Fazer a restrição Agora, como calórica. que você vê isso num paciente? A gente falou, pessoal, até agora de pacientes que precisavam emagrecer, às vezes no pré-cirúrgico, ou que tinham obesidade. Você abordou super bem, acho que deu para vocês terem ideia. Vamos supor que a pessoa operou. Vou dar um exemplo aqui, Uhum. bem clássico. Eu tive um paciente que ele operou, deixa eu te dizer o peso. A gente está falando de obesidade, tá, gente? Não que não tem outros casos. Acontece qualquer caso, mas vou dar um exemplo aqui que ele é muito querido, eu gosto muito dele. Ele operou com 155 quilos. Uhum. Super obesidade, emagreceu bem, no período de 1 ano e meio, chegou a 91. Excelente. Mudou, começou a fazer atividade física, refez a sua estratégia de alimentar e tal. Ótimo. Num dado momento, ele, por questões pessoais, todos nós estamos sujeitos a isso, ficou um pouco mais deprimido, teve um momento de separação, de relações difíceis relacionadas a familiares, e ele começou um processo de mais ingestão de álcool, enfim, a coisa. Ele perdeu o controle, né, daquele processo todo que ele havia adquirido. E ele parou de fazer atividade, novamente voltou ao que fazia. E aí, Lúcio, ele pulou. Dos 91, hoje ele está com 147. É.
10 anos de operado, tá vendo, pessoal? Tô dando Uhum, um exemplo assim pra gente uhum, entender. uhum. Qual é Ele a tem 10. estratégia? Uhum, 10 anos de operado. uhum. Qual é a estratégia que você pensaria? Porque ele está pensando em fazer a revisional. O que é cirurgia revisional, pessoal? A gente até vai ter um cirurgião com a Lohane Uhum, Guilherme semana que vem falando sobre a revisional. Não sobre a revisional, sobre fake news e bariátrica. Talvez seja um dos pontos que eles vão poder falar. A uhum, revisional, na verdade, é você, não é refazer a cirurgia, é rever, como o próprio cirurgião aham, vê. Ele revê o tamanho do poncho, ele olha a alça intestinal. Mas assim, pessoal, quando você, entre aspas, reopera, você não vai ter o mesmo efeito que você teria num primeiro momento cirúrgico, né? O primeiro timing cirúrgico, eu já tenho. Se você não botar sua energia ali. Para esse caso dessa recidiva de peso, associada às vezes à ingestão do álcool, qual seria a estratégia que você pensaria? A Porque às vezes é gente uma coisa sabe assim comum, que né? ele já tem 10 anos, né, de operado, então a gente não tem 10 anos, por exemplo, de aprovação do Saxenda, aí que seria uma Uhum, das possibilidades terapêuticas que ele poderia ter. Mas a gente tem que ver, esse paciente, a ligação deu uma falhada. Você falou uhum. que ele evoluiu também com alcoolismo, né? Sim, Que ele ingestão de álcool. evoluiu com alcoolismo. A gente tem que ver aí se o paciente, ele poderia ter, antes de ter ganhado esse tanto de peso, ter iniciado, por exemplo, as medicações que a gente chama em bula on-label, on-label, por exemplo, ele poderia fazer o uso da sibutramina, né, da sibutramina, se ele não tivesse nenhuma contraindicação, se ele não tivesse doença arterial coronariana, se ele não tivesse nenhuma doença vascular mais grave, ele poderia fazer o uso da sibutramina antes dele ter ganhado esse tanto de peso, porque ele teria uma medicaria lá no cérebro, no centro regulador da fome, aumentando nele a saciedade. Aumentando nele a saciedade. E associado também, assim, a gente tem que ver se o paciente, no meio desses 10 anos, ele evoluiu com quadro de depressão e usou o álcool como uma Uhum, estratégia de fuga, o álcool como uhum. estratégia de fuga do quadro dele depressivo que não teve diagnóstico que não teve E aí o que diagnóstico. acontece, pessoal? Por que eu tenho esse exemplo? Porque é importante a gente manter o acompanhamento regular. Isso. Ah, estou operado, equilibrei o peso. Mas se você percebe que você começa a alterar o seu peso em mais do que 10% do que seria, até 5% é aceitável, vamos botar em regras gerais para a pessoa entender, Uhum. em torno de 10% do que você já possuía, isso já é um sinal de alerta. E o que acontece? Algumas pessoas às vezes iniciam um processo de recidiva de peso e não valorizam isso, acham, não, é normal, tá tudo bem, ganhei só 5 quilos, não, tá tudo bem, mas eu emagreci muito, ganhei só 10 quilos. Mas não é só, é porque você entra num processo ascendente. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente percebe que a gente chegou num peso pós-cirúrgico considerado ideal, não estou falando de acordo com o IMC, não. O ideal com o que foi discutido com a Uhum. equipe, enfim, cheguei no meu peso. Eu comecei a engordar, eu tenho que buscar ajuda. Logo, Tem que buscar. rápido. E a gente sabe, assim, Entende? né, André, que, por exemplo, até o número de consultas que o paciente Diminui. tem por ano, o número de consultas que o paciente tem por ano é muito importante para a manutenção da perda de peso. A gente usa uma palavra que chama accountability, né, que é a prestação de Uhum, conta. uhum, Prestação de uhum. conta que o paciente tem com o nutricionista, a prestação de conta que o paciente tem com o endocrinologista, então a prestação de conta que o paciente tem com o cirurgião. Então, é uma doença que é crônica, o paciente não vai ficar curado dessa doença, vai ter essa doença a vida toda, então acho que é muito melhor ele ser amigo dessa doença e cuidar, né, dele como portador, como ter esse diagnóstico e da mesma forma que corta cabelo, da mesma forma que vai ao dentista, da mesma forma que se cuida, cuidar da obesidade
para sempre. Cuidar da E obesidade é para aquilo que sempre. a gente falou, na verdade, ele tem uma prestação de contas com ele mesmo, né? Uhum, Porque ele tem que responder ao que ele idealizou. Quando a gente fala, eu assinei um termo de consentimento no qual eu me comprometi com o meu acompanhamento, além disso, você assinou esse termo com você. Você assinou com o grupo e você assinou com você mesmo, porque você decidiu operar. Então, o que a gente uhum, gostaria como profissional é que todos tivéssemos melhores resultados com a cirurgia. E é uhum, possível que isso aconteça. Só que, como o Lúcio falou, a obesidade é uma doença crônica, é uma doença de difícil resolução, ela é multifatorial, né? Então, não uhum. envolve só fatores endócrinos, metabólicos, comportamentais, existem fatores genéticos, existem outros desdobramentos. Fernanda até falou, existem 18 causas que levam à recidiva de peso, 18 fatores assim Isso. elencados que ela fez o levantamento. Uhum. Imagina, eu não lembro todos, ela citou alguns, mas se a gente for elencar os 18, eu imagino que seja muita coisa. Então, para Uhum. vocês verem como é complexo o processo. Então, também não precisam ter vergonha. Muitos pacientes falam assim para mim, doutora André, eu não voltei porque eu fiquei com vergonha. Ficou com vergonha do quê? Não, não Ah, tem que porque eu ter. falhei, eu Uhum. decepcionei vocês, eu não consegui. Eu falei nada disso. Você tem nos grupos, às vezes, um suporte, ok. Os pacientes se identificam muito entre si, é muito comum isso, Uhum. né? Você se achar com o seu Uhum. comum ali, com o seu par. Mas, às vezes, a gente precisa de uma ajuda técnica diretiva para aquilo que você quer, assertiva para aquilo que você precisa. E quanto antes você buscar isso, melhor. Porque às vezes quando vocês procuram a gente numa fase muito avançada, né, Lúcio, fica mais É, difícil, não é impossível, mas é mais difícil da gente conseguir reverter, né? você falou aí uma coisa tão legal que eu achei, a questão da que o paciente precisa de uma opinião técnica, né? Isso eu acho muito legal, que é fácil ter o suporte de grupos, né? E às vezes achar que o caso de uma é igual ao seu caso, mas não é, aquilo é uma visão pessoal. Aquilo é uma visão pessoal, uma visão romântica, Isso aí. uma visão de amigo. Aquilo não é uma visão Ou de às vezes de uma visão pessoas que estão técnica. na internet, entre aspas, né, prestando algum tipo de informação, mas que não são especialistas, quer dizer, se utilizam disso porque tiveram um processo de emagrecimento de sucesso, tem muitos coaches com isso, né, com essa história de que, eu emagreci, perdi Uhum, 40 quilos e tal, e se propõem a ajudar as pessoas, e as pessoas buscam essas pessoas como ajuda, porque às vezes essas pessoas trabalham muito aquela parte comportamental, que é uhum, importante, né? Não sob a ótica de serem psicólogos, alguns até são, outros não. Como tem alguns uhum. que são nutricionistas, outros não. Mas às vezes a visão da equipe e das opções que a gente pode oferecer não significa que você vai sair desse grupo, não significa que você não vai estar ali, não é isso não. Mas você às vezes precisa de uma prescrição médica, entende? Eu estou falando com o Uhum, médico, eu uhum. preciso de uma ajuda a mais para eu tentar reverter aquilo ali, porque eu sozinho não estou dando conta mais. Eu operei, eu fiz o tratamento anterior, mas agora eu não dou conta. Então, para que a Por gente isso que a não gente não tenha. pode nem, que é médico, a gente não é nem aconselhado a gente ser médico de familiar, de Exatamente. namorada, né? Porque você mistura questões pessoais, questões afetivas, com questões profissionais, com Você tem questões que que ter uma são isenção, técnicas. né? Um distanciamento, Uhum, né? Para que a gente possa isso. tratar e falar, né, Lúcio, o que a gente precisa. Quando você tem Uhum, um amigo, é mais complicado, ou uma pessoa que te é muito próxima, porque você não consegue uhum. o distanciamento necessário. E às vezes isso dentro de família é um problema, né? Pra gente, tipo, toda hora assim, me dá uma dieta. Aí você fala assim, como Sim, assim te é. dou uma dieta? Gente, fazer dieta Uhum, dá trabalho, não é só dar uma dieta aí, me uhum. dá uma dieta aí, não, não é. A gente tem que sentar, tem que analisar, tem que calcular. E as pessoas às vezes ficam muito chateadas, né? Porque a gente não ajuda. Como para você também, deve ser assim, me dá um remédio aí para emagrecer. Nossa, Ganha, o que que você acha que eu vou ter um Sim. casamento? Né, assim, vou ter um casamento, preciso só de uns 5 quilos a menos. Pô, o que que você acha que eu tomo, hein? Que eu queria tanto. Não é assim, É, né? É bem complicado. é isso. Eu sou até do interior de Minas. Quando eu viajo para lá, eu não levo nem meu carimbo. Você nem é ninguém, você chega lá, não quer nem Nem meu saber, né, carimbo. Lúcio? Eu, às vezes, eu chego É, nos lugares, eu é, faço questão de quem, aham, assim, no ambiente, eu faço questão de dizer que eu não sou nutricionista, porque começa a perturbação, né?
de perguntar tudo, querer Uhum. saber tudo. E assim, pessoal, outra Uhum. coisa, não existe na cirurgia uma coisa que eu sempre falo nunca. Não existe nunca. A gente não, a gente é claro que evita determinados alimentos, mas a gente tem de comer determinadas coisas. Então, outro dia foi engraçado que eu estava falando com uma paciente, ela estava num período, quase um ano de operada, e ela estava com uma vontade louca de comer um brigadeiro. A gente sabe que brigadeiro pós-cirúrgico, dump, aquela coisa toda, mas enfim. E Aham. aí, Lúcio, ela fez várias receitas, assim, digamos, funcionais, de tudo que era tipo de Aham. brigadeiro. Mas não era o brigadeiro, era o Aham. fake brigadeiro. No final Aham. das contas, ela consumiu muito mais caloria mil alternativas, né? Então, às É, vezes é mais a simples, comida, né? a comida, a comida é muito mais do que isso, né? A Caloria, né? comida tem uma questão, a comida tem a questão afetiva, a questão cultural, tem a questão calórica, A gente, né? quando eu limito alguns alimentos, que eu limito mais no início, é porque a Uhum. gente sabe, às vezes no pós-operatório a gente tem as dificuldades de adaptação. A gente tem os Uhum. alimentos que são gatilhos, né? Que alguns pacientes não conseguem realmente se ingerir um, não vai conseguir comer um, vai comer muito, que gera aí o processo compulsivo. O Então, às meu vezes é uma gatilho estratégia. é amêndoa. Eu vou te falar, o meu gatilho de chocolate eu amo. Ontem, você não sabe, Lúcio, ontem eu quebrei meu celular, né? Espatifei meu celular, fui no shopping, fui lá, tipo, trocar tudo, Ai, porque, meu enfim. Deus. Passei na Aham, porta da Lindt. Eu amo, gente, a Lindt. aham. Amo. Mas eu falei, não vou na Lindt hoje, porque eu estou tensa, eu estou nervosa e eu sei que eu vou comer essas barrinhas de chocolate mais de 5. Não vou, não entrei. Porque é aquilo, tem momentos que não dá, mas eu amo. Se eu pudesse, eu teria chocolate aqui da Lindt. Ó, a propaganda, não tô ganhando nada da Lindt, tá, gente? Mas assim, tem coisas que às vezes eu falo com os pacientes, se quer comer, compra um. Não compra caixa, né? Porque aí você com um, você Isso, para controla não ter em melhor. casa, né? Isso Eu aí. já vi estudo, Andréia, de, por exemplo, avaliando a cola para cozinha e com associando isso com a obesidade. Então, assim, então acho que é coisa de nem comprar, é só comer nas ocasiões especiais. Isso. O que a gente precisa, às vezes, é encontrar o nosso timing, né? É o nosso limite, é o nosso ponto de equilíbrio, não tirando totalmente o alimento, mas a gente tentando vislumbrar uma possibilidade em que a gente possa ingerir A melhor. Ioli, a Ioli falou aí uma coisa muito bonitinha e muito séria. Tem que ter medidas protetivas, né? Eu Isso sei aí. que, assim, minha medida protetiva é não comprar nozes, castanhas, é comprar isso, porque eu sei que numa Por sentada isso que eu eu digo, como né, gente? um potinho inteiro. Aham. Cada um sabe onde o calo aperta, Lúcio. Você tem que identificar. Identificou, Identificar e saber nossos limites, né? Saber nossos limites. Por exemplo, eu também, eu tenho três coisas que são os meus gatilhos aí, queridinhos, que né? Os queridos. que é castanha, que é nozes, açaí e E biscoito às vezes Oreo. assim, a biscoitória é a treva, amigo, não dá. E assim, o que acontece? Tem coisa. Ele é calórico, né? Então a gente precisa ter esse limite. Antes que o Instagram nos corte, primeiro eu queria te Ah, sim. agradecer. Sempre eu adorei roubar o lugar da Fernanda. Coitada da minha amiga, ela vai dizer que falou André, você é muito cara de pau. Mas não é no bom sentido. Infelizmente a Fernandinha não pôde estar aqui, ela se preparou, mas acontece. Mas adorei conversar com você. Acho você um profissional jovem, incrível, articulado, você está sempre procurando buscar inovações. Ele tem um Instagram que quem não conhece vale a pena acompanhar. É Dr. Lúcio, né? Vieira, arroba Dr. Lúcio Aham. Vieira, não é isso?
E o Instagram dele é bem Isso. bacana, ele interage o tempo todo. E eu queria te agradecer muito, Lúcio. Eu acho que essa discussão, às vezes a gente não consegue mais tempo. A gente já tentou até fazer outra plataforma, mas as pessoas às vezes não migram muito. Então a gente acabou no Instagram, que o pessoal vem direto. Mas achei uma discussão super válida, porque nós falamos de medicamento, falamos no pré, falamos no pós. Acho que a gente foi bem assertivo no que a gente queria. Acho que deu para o pessoal ter uma ideia. E assim, pessoal, procure um profissional de saúde, quando vocês quiserem, um profissional médico sério, um endócrino sério, que trabalhe com medicina, com medicamentos que são realmente oficialmente liberados para o tratamento da obesidade, porque tem muita coisa que não é. Isso, às vezes, ao invés de ajudar, quando a gente busca emagrecimento rápido, acaba atrapalhando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E para você que operou e às vezes impulsou com o seu reganho de peso, não demore a nos procurar. Venha, converse com o seu médico, com o seu endócrino, com o seu nutricionista e busque uma alternativa, porque você vai ter uma opção de tratamento que seja viável e que consiga minimizar ou reverter esse processo de recidiva de peso. Tá, Andréia, eu que agradeço o prestígio de conversar com você, você que dá aula disso, né? Aula desse canal que eu quero ficar junto sempre, tá? E agradecer todo mundo que acompanhou a gente, que fez perguntas. Gostei E muito, você é continue aí. incrível. Semana que Obrigado, vem Andréia. teremos o Obrigado pelo cirurgião carinho. bariátrico, falando de cirurgia. Na outra semana, Lúcio, vai ter uma live bacana que eu vou fazer com psicólogo sobre imagem corporal. Até tem a ver com o que a Ah, gente está falando. ótimo, muito bom. Eu tô doido Sobre. para fazer uma de gordofobia. Vamos fazer depois, que eu acho legal. Isso, Essa da isso. autoimagem vai ser com um psicólogo, porque assim, daqueles pacientes que não se viam tão obesos antes de operar, não se achavam tão obesos, Uhum, depois quando opera leva um susto, né? Quando olha a foto, até uhum, tem vários pacientes que falam isso. uhum, E no pós tem gente ou que se vê, não se vê magra, e tem uhum. gente que não se reconhece magra e quer voltar a engordar. Olha só, Sim, isso aí é uma confusão. muito comum. É É muito isso é um comum. papo Ah, esse incrível. assunto vai ser ótimo. Esse assunto vai ser ótimo. Vai ser, Com são 3 lives. E depois a certeza. gente pode fazer essa de gordofobia, que eu acho bem interessante. Pessoal, muito obrigado. Foi um Isso. prazer ter Beleza. vocês aqui. Lúcio, obrigada demais. Foi um prazer te conhecer assim. A gente tem que se ver pessoalmente depois da pandemia. Incrível, Isso tá? mesmo. Beijo grande, tá, querido? Obrigada mesmo. Beijão. Obrigada, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Com Deus. Tchau, tchau.